Boa tarde a Boa tarde. todas e todos. Meu nome é Clamio Natan, sou do coletivo Imagens Clínicas. A gente vai começar agora a nossa 29ª live. Eu vou fazer uma audiodescrição. Eu sou um homem negro, estou com uma camisa azul. Atrás de mim tem um quadro vermelho, um quadro da nossa protagonista de hoje, que vai ser a conversa, que é Beatriz Nascimento. Você quer fazer a sua, Laura? Depois a Rodrigo. Oi, boa tarde, pessoal. Meu nome é Laura Lanari, sou psicanalista, membro do coletivo Margens Clínicas. Sou uma mulher branca, cis. Atrás de mim tem um sofá cinza e uma poltrona amarela. E hoje estamos aqui com Rodrigo Ferreira dos Reis. Quando se apresenta ele? Sim. Rodrigo, ele é atualmente doutorando em História do Tempo Presente, linha de pesquisa de políticas de memória e narrativas históricas na Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC, sob orientação da professora doutora Cláudia Mortari e também a bolsista CAPES. Rodrigo, a palavra é sua. Obrigado novamente aí por ter aceito. Então tá bom. Boa tarde a todos, todas e todos. Vou começar com uma audiodescrição também. Eu sou um homem negro, estou de camiseta branca, com fone no ouvido, estou no escritório, aqui em casa. O fundo tem uma janela, a parede é verde, tem uma bancadinha branca, alguns objetos sobre a mesa e as paredes laterais são brancas também. E começo agradecendo o convite que o Kuami me fez, estendo também um agradecimento à Laura e ao coletivo, né, Margens Clínicas, né, pela essa oportunidade de estar aqui apresentando um pouco do meu trabalho e também discutindo sobre Beatriz Nascimento, né, e debatendo sobre o... Ai, desculpa. Deixa eu ter o fone aqui. Estão me ouvindo? Tá. Sobre, sobre Beatriz Nascimento. Eu também queria falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né, rapidamente. Então, como a Ami já falou, eu estou agora no doutorado, mas no mestrado já trabalhei com a Beatriz Nascimento, né, na mesma universidade, sobre a mesma orientação. Também faço parte de um outro coletivo, também queria ressaltar isso aqui, que se chama UAIA, né, Laboratório de Estudos Decoloniais e Pós-Coloniais. E agora, no doutorado, né, estou me aprofundando sobre as categorias históricas que a Beatriz Nascimento utiliza em seu trabalho, e uma delas é o quilombo. E, nesse sentido, eu trago aqui para a gente discutir exatamente o que é o quilombo e o que é o aquilombamento, né? Pensando no projeto das margens, Clínica das Margens, né? E, nesse sentido, o que eu queria apresentar, né? Falar para vocês que eu pensei em dividir em 3 momentos essa conversa. Então, o primeiro momento, todos são sobre o quilombo, né? Mas o primeiro momento, pensar o quilombo como palavra. O segundo momento, pensar o quilombo como um conceito, trabalhado pela Beatriz Nascimento. E um terceiro momento, que é o momento que Beatriz Nascimento trabalha nessa obra aqui, né? Que é a coletânea de pensamentos da Beatriz Nascimento, do Alex Hatz, uma história feita por mãos negras, que é a passagem do conceito de quilombo para um simbolismo. Então, são os momentos que eu quero tentar apresentar para vocês, porque esse também faz parte um pouco do trabalho que eu estou tentando elaborar no meu doutorado. Então, como tinha já falado aqui com a Ami e com a Laura, que é a primeira vez que eu apresento esse trabalho nesse sentido, né? Então, é uma experiência, são pensamentos ainda que estão sendo elaborados, mas aqui é um pouco para exatamente isso, a gente depurar e pensar juntos essa ideia de quilombo, né? Que vocês também utilizam, né? Como monumento teórico no desenvolvimento, né, e aplicação nos aparelhos públicos no qual a Margens Clínicas atua. Né? Então, um pouquinho eu vou apresentar rapidamente a Beatriz Nascimento, para quem não conhece, né? Já apresentei a imagem dela aqui no livro, né? Como tem a imagem dela ali também, é importante a gente trazer as imagens das pessoas negras para a gente poder dialogar sobre elas, principalmente a Beatriz Nascimento. Então, ela é uma sergipana, nasceu em 1942, foi para o Rio de Janeiro,
tinham 10 irmãos, ela acaba indo para a universidade e ela também desenvolve trabalhos intelectuais, militantes, ela é uma poetisa, também é uma poeta, então o trabalho da Beatriz Nascimento é muito abrangente nesse sentido, né? Ele ocupa várias áreas de conhecimento. Ela também foi uma das fundadoras do GT Rebouças, né, que foi um importante grupo de pensadores da década de 70, e fez parte do movimento negro unificado, né? Então a história, a trajetória da Beatriz Nascimento, ela se envolve com a própria história do desenvolvimento de um pensamento negro brasileiro, né? Então analisar a Beatriz Nascimento também é analisar essa trajetória desse coletivo, né? Então, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui o que eu estava pensando, né? Então, como que eu começo a minha apresentação? Evocando aqui dois pensadores que também trabalham sobre a questão da diáspora, que são tanto Glissant quanto o Paul Gilroy. Por que o Paul Gilroy? Porque o Paul Gilroy, naquele livro dele, Entre Campos, e no capítulo sobre pertencimento, ele vai falar muito de uma identidade diaspórica não fixada, fluida, uma identidade que tem essa possibilidade de adaptação aos territórios, né? E o Glissant, porque ele é esse poeta da questão da relativa, né? Como ele fala, até o livrinho dele aqui, sumiu, estava aqui na minha frente aqui, mas essa poesia que o Atlântico proporciona para nós, né? Essa poética da relação que ele apresenta, né? Então, nesse sentido, queria juntar esses dois homens diaspóricos para pensar também, juntamente com a Beatriz Nascimento, como que se dá essa mudança da ideia de quilombo de um território africano para um território, primeiramente, da América Portuguesa, para depois o que a gente chama de Brasil. Então, o Glissant também traz essa ideia, né, das raízes rizomáticas, mas raízes que estão presas no mar, né, não são fixas em um território, né. Então, são raízes que também, juntando com a ideia do Paul Gilroy, elas se cruzam, se terminam em alguns lugares, começam em outros, são caminhos ramificados e que fluem, não se fixam. Então, Beatriz Nascimento também pode estar aportada nessa teoria, vamos dizer assim, desse pensamento diaspórico. Coloca ela juntamente com esses pensadores de entender esse território, que eles chamaram de Atlântico Negro, o Paul Gilroy, mas a Beatriz chamou de um território transatlântico. Então, eles estão dando conta desse mesmo lugar, né? Desse mesmo espaço, tempo e espaço histórico, né? Então, eu começo com a questão da palavra quilombo, e quilombo com K, que é uma dos trechos desse livro aqui, né? Eu vou abrir aqui rapidinho, tinha selecionado já a página. Então, começa com o capítulo 24, né? Quilombo com K, no qual ela vai falar o que seria o quilombo, né? Então, o que seria esse quilombo, né? Para Beatriz Nascimento. Eu vou aqui para chegar aqui na citação dela. Então, são as citações que a Beatriz Nascimento coloca nesse texto, né? As palavras de origem africana no Brasil jamais possuem um só significado, em parte. Ela própria, a estrutura das línguas africanas, em parte por sua história no contexto nacional. A mesma palavra poderia ser pronunciada por uma gama de línguas, não necessariamente da etnia original. O enunciado geralmente é uma expressão, independente do significado. A palavra é um invocador, é um instrumento. E eu queria chamar a atenção agora com essas três palavras, que é onde eu vou pautar um pouco a minha fala. Invocação, evocação e revelação. Então, Beatriz apresenta o que ela entende na estrutura linguística, o que é pronunciar uma palavra, né? Ela também vai dizer uma coisa muito importante no início desse texto, que é, né, nas palavras de Beatriz Nascimento. Recentemente, ao me debruçar sobre a obra de Thomas Kuhn, foi que compreendi, finalmente, ser
o quilombo um paradigma, que não tinha sido entendido como tal, mas que a força, a sua passagem frente a outros modelos de visão de mundo, impondo sua força de compreensão para os descendentes de africanos no mundo. Então, é interessante que ela coloca, e eu acho isso muito importante, a palavra quilombo como um paradigma. E a própria, e o que acarreta essa palavra em si, né? Como ela já coloca, ela tem um sentido em África, mas mesmo em África já é um sentido polissêmico, e essa palavra também, ao chegar ao território português, também vai ganhar uma nova conotação. Então, aqui a gente está trabalhando sobre o signo da palavra ainda, né? Sobre a ideia de como essa palavra pode trazer uma certa forma de entendimento do que é o mundo e como que essas pessoas leem o mundo, né? Então, acho que é importante. Então, quilombo, nesse primeiro processo, enquanto palavra, ele representa esse entendimento sobre o que é essa própria transposição, né, de território, né? Como que eles vão adaptar essa palavra ao falar, nomear um território de quilombo, sendo que quilombo, nessa mesma pesquisa que o V3 Nascimento faz, né, é um território militar, né, tem a ver primeiramente com a ideia de guerreiro, e que vai ganhar novas conotações no Brasil. Então, ela extrai primeiramente essa ideia dentro do território africano. Isso é importante porque ela vai criar esse paradigma para além do que é a ideia de escravidão. Então, quilombo nasce como palavra fora de um circuito ou de uma repressão criada pela instituição da escravidão, pelo escravagismo, né? Então, para vivenciarmos esse acontecimento, né, e compreender essa ideia de quilombo, eu dividi em três partes, né, essa apresentação, né. Na produção e articulação do tempo e do mundo das experiências humanas e da linguagem, né, Beatrizes, pesquisadores, pesquisadoras negros, e eu também me permito colocar, né, somos ouvintes e leitores, né, dessa imaginação da Beatriz Nascimento, né? Desses acontecimentos relatados. Então, a partir de agora, eu convido vocês para entrar exatamente nesse mundo que a Beatriz Nascimento vai criar através dessa língua. Nós vamos caminhar sobre a linguagem do quilombo, né? Então, no poema dela, Sonhos, ela fala de uma cartografia indecifrável, né? Então, ela joga esse enigma para a gente, né? De a gente pensar como que a gente poderia lidar com esses caminhos ainda indecifráveis, né? Que o quilombo vai apresentar para nós, né? Num primeiro momento, né? Então, não é à toa que ela trabalha sobre a ideia da palavra ter esse poder de invocação e revelação. Mais adiante, ela ainda vai dizer, né? Nesse sentido, o quilombo marca um processo de ação, atividade e conduta, dentro de princípios antes mencionados, né? Que é esse que ela vai falando, né? Já princípios de ideias africanas, de território de militar, e também de evocação e tudo isso, né? É uma ideia de dinamicidade do tempo, né? Aí reside a trajetória de importância histórica. Eu queria chamar a atenção para essa ideia da trajetória de importância histórica, né? Do caráter do quilombo. Essa característica de processo de um contínuo. Entretanto, não pensamos esse contínuo estático, e sim como dinâmico. Aqui eu queria fazer um parênteses, porque o contínuo na história, dentro da teoria da história, é algo, vamos dizer, negativo, né? A gente pensar que a história é uma sucessão de fatos e que não tem mudança e que o sentido é dado de uma certa maneira e que as coisas acabam se fixando, né? O contínuo da Beatriz Nascimento é algo mais dinamizado, algo diferente, é que ela consegue, através da palavra, e a gente está usando a palavra quilombo aqui, perceber como os tempos se sobressaem um ao outro, como é possível uma instituição, uma palavra que nasceu em África, que tem sentidos em territórios africanos, se apresenta na história e no tempo presente para nós de maneira diferente, sem perder o que a gente vai buscar agora, esses três elementos de quando a gente evoca a palavra em si, né? Então, podemos enxergar que é uma fluidez,
que ela chama de continuidade do tempo, né? Que as formas que o quilombo vai se apresentar, essa ideia nos revela o momento mais necessário da nação, que se apresenta a população negra ou a população diaspórica, né? Dependendo do contexto histórico, estamos lendo o quilombo. Então, é exatamente isso que eu estou dizendo, né? Há momentos que a ideia de quilombo é recuperada. E enquanto o conceito histórico ele representava uma dada instituição num dado período histórico, mas passado esse período, o quilombo é recuperado, como vocês recuperam a ideia de aquilombamento, para as mazelas ou para combater o racismo ou outros tipos de violência que agora afligem a população negra. Essa palavra ela é invocada quando isso é necessário. Quando, em 1978, se precisou repensar o quilombo, o território, para se combater a ditadura militar. Pensa, né? O movimento negro unificado nasceu durante o período mais repressivo desses últimos 50 anos, vamos dizer assim, né? Agora, não sei se dá mais para dizer isso, mas vamos colocar que é essa continuidade, né? E por isso que o quilombo renasce, acho que a ideia de aquilombamento tem esse poder agora também, porque é isso que a população recupera ou reivindica nesses momentos que mais a população periférica, a população negra sofre, né? Que segue ainda com as cicatrizes, né, da colonização, né? Essa ferida colonial. Então, Beatriz apresenta esse momento para a gente, né? Então, rapidamente, né? A invocação, a revelação, né? E é legal que, tipo, o ato de invocação é esse ato de auxílio, né? Se a gente pensar, assim, em termos mais superficiais, que a palavra já nos toma, né? É o ato de invocação, né? O ato que nos chama em auxílio, né? Chamar alguém ao auxílio. Evocação, em termos gerais da psicologia também, é o ato de relembrar um fato ou atualizar dados. Então, você vê, né? Tipo, atualizar dados, ou tipo de recuperar, relembrar fatos, né? E é isso que acho que o quilombo vai demonstrando, assim, né? Da gente se repensar nos lugares e nos momentos mais difíceis que se coloca o coletivo ou a população negra, né? Ele também tem muito a ver com a questão religiosa, no sentido que é uma manifestação que não incorpora a pessoa, mas se apresenta a ela, né? A evocação. E, por fim, a questão de revelação. Eu acho que aqui, juntando esses três elementos, de evocação, revelação e invocação, eles também remetem à ideia de ancestralidade. E a questão da revelação, eu faço uma interpretação no sentido da gente entender que nós estamos falando da identidade. Essa identidade, ao ser evocado o quilombo, essa identidade é revelada. Quem que pode revelar essa identidade, né? Da onde vem essa identidade? Eu penso que o quilombo nos serve, mas ele também se serve de nós. Então, é uma troca. Ele nos deu a forma, nós demos a forma, né? Quando eu falo nós, os descendentes diaspóricos, né, de África, né? Nós demos a forma ao quilombo, ao mesmo tempo que o quilombo também nos formou. Então, é uma troca, né? E então a gente passa por esse elemento. Agora a gente chega numa outra esfera, que agora a gente sai da esfera da palavra, né? E eu tento entrar agora na esfera do conceito histórico, né? Da relevância, né? Que eu chamo, né? Dessa importância da frase que ela coloca em cima, né? A importância histórica, né? Qual a importância histórica, né? Desse fenômeno que é o quilombo, né? Não somente a palavra agora. Agora a gente vai tentar entender, preencher as características de mobilização e transformação que estão dentro desse processo histórico que é o quilombo, né? Então, dentro dessa ideia de contínuo da história, que é algo dinâmico, não é algo estático para Beatriz Nascimento. Dessa maneira, né, a palavra, o evento histórico, né, essa expressão do quilombo abrange uma outra ideia de dinamismo, né? De exatamente isso que eu falei, né? Ele expressa
uma forma de ver e estar no mundo, né? Ao mesmo tempo que também foi moldado e molda e foi moldado por essas pessoas que estavam ali naquele território, né? Então, destaco, né, a sua forma africana primeiro, né, que o quilombo tem. Nós podemos deixar observar como que esse conceito também vai se atualizando na historiografia brasileira, né? Em seu texto, O Conceito de Quilombo, a Resistência Negra, datado de 1985, a intelectual explorou algumas interpretações sobre o conceito de quilombo, apresentando tópicos dentro de um contexto, a ordem que assim segue, né? Então, no texto está assim, o quilombo como instituição africana, como instituição dos períodos colonial, imperial, e o quilombo como passagem para princípios ideológicos. Então, Beatriz Nascimento entende o quilombo como uma instituição, e é interessante isso, que tipo, se a gente for pensar o aquilombamento também se apresenta como um coletivo, mas está dentro de uma institucionalidade, né? Então, o quilombo se apresenta dessa forma e ele perpassa essas recortes, né, históricos, né, da historiografia nacional, essa divisão artificial da historiografia nacional, né, que a gente estuda nos livros de história, né? E eu mesmo, na graduação é dividida assim, né? Então, Brasil Imperial, Brasil Colônia, Brasil Imperial, depois Brasil República e Contemporâneo, e assim, aí algumas faculdades mudam, mas segue essa construção. Beatriz também segue, e ela consegue identificar como, em cada momento histórico, o quilombo vai atuar, né? Um dos quilombos que ela estuda, que é o quilombo dos Palmares, mas tem o quilombo de Jabaquara, né, que ela também estudou, né? Então, ela vai nos colocando, criando essa imagem também, esse território quilombola, né, na nossa imaginação, né? Então, primeiramente, como ela coloca, né, primeiro, mas, como eu falei, né, ela regressa ainda como instituição africana, primeiramente, depois como instituição colonial, instituição do Império Brasileiro, e depois essa passagem, né, que a gente vai chegar lá ainda, como simbólico, né? Em nossa análise, primeiramente tentou dar conta do sentido isolado da palavra, enquanto uma linguagem que determina um grupo. Chegamos agora no momento em que é possível ver como essa palavra age em relação à narrativa histórica de Beatriz Nascimento, bem como os eventos e acontecimentos históricos da diáspora e da escravidão, cujas interações materializam-se na escrita de Nascimento, sobretudo como o autor elabora seus objetivos a respeito do quilombo e os divide em 4 partes. Sejam as palavras enquanto expressão de uma dada concentração de características, conotações variadas no tempo e no espaço, que são analisadas pelo historiador em formas de instituição, ou seja, estruturas que possuem uma longa duração no tempo e que permitem ser condicionantes da experiência que pode ser transmitida, garantindo a superação das bases cronológicas naturais da vida do sujeito. Então, traduzindo um pouquinho isso, quer dizer que o quilombo, ele ultrapassa a finitude dos corpos das pessoas que ali se habitavam. Nesse sentido, uma experiência ficou expressa nessa instituição, nessa estrutura. Graças a essa estrutura, essa experiência foi possível ser passada de geração para geração. Então, o quilombo, enquanto estrutura, ele permite que uma certa dada experiência no tempo, no espaço, uma experiência vivida em determinado tempo, seja transmitida para outros. Então, quando a gente pensa ele em conceito, e esse conceito coloca como uma instituição na teoria da Beatriz Nascimento, a gente entende que é a possibilidade dessa passagem de experiência que vai se perpetuando no tempo, no longo da história. Então, como instituição, o quilombo pode ter vamos dizer, essa característica, né, de poder passar aos seus descendentes formas de viver e estar no mundo, né? Então, o quilombo, enquanto conceito, também se caracteriza como isso, além de ser um território militar, um território agrícola, um território econômico, um território cultural. E quando eu digo cultural, a gente pode colocar um pensamento filosófico, um pensamento religioso, daqueles
descendentes de africanos que viviam nesse território. Porque em um dos escritos da Beatriz Nascimento, ela vai colocar que quando se elaborava ou se pensava em um território de aquilombamento, para se tornar um território quilombola, tudo isso era levado em consideração. As estratégias nas quais essas pessoas poderiam sobreviver de trocas, né? Isso fica muito nítido no livro do professor Flávio Gomes, sobre o quilombo do Recôncavo Baiano, as estratégias de troca que essas populações tinham, mesmo no quilombo dos Palmares, né? É entendido que ela tinha muitas trocas com aquelas pessoas que viviam em torno do quilombo. Também é um lugar estratégico para a defesa, né? Para poder suportar os ataques, né? Daqueles que tentam destruir o quilombo, ao mesmo tempo que ali tem formas de hierarquia, relações sociais diversas dentro do quilombo, e o mais importante, a localização do quilombo também tinha a ver com essa questão religiosa de se estar em conexão com o sagrado, né? Vamos dizer assim, com os ancestrais, né? Então não era um lugar aleatório, somente levando em consideração esses outros características que eu coloquei, mas essa também era uma característica importante para se pensar a constituição de um quilombo, né? Vou tomar um pouquinho de água aqui. Então tá, né? Então a Beatriz vai colocar mais um pouco sobre o quilombo enquanto conceito, né? Esse esboço de estudos tentou uma unidade no tempo do fenômeno quilombo. Foi escolhido um método histórico descritivo, por acharmos que caberia esse esforço, na medida que as variáveis do quilombo são negligenciadas oficialmente. Por um lado, seria necessário um corpo analítico para compreender por que o fenômeno sobreviveu no inconsciente coletivo dos negros e da inteligência brasileira. Durante sua trajetória, o quilombo serve como símbolo que abrange conotação de resistência étnica e política. Como instituição, guarda características singulares do seu modelo africano. Então, mesmo em território brasileiro, o quilombo se apresenta com essas características africanas, né? E essa da religiosidade é uma delas. Eu também queria chamar a atenção que ela fala aqui, né? Que são negligenciados oficialmente, né? Então, ela está debatendo, a gente tem que também pensar, né? Historicamente, esse texto dela, né? Então, ela está debatendo com uma historiografia nacional, que fazia um esquecimento ou obliterava a imagem do negro, né? Então, na continuação desse texto, ela vai falar dos livros didáticos, que não aparece o negro, se aparece de forma preconceituosa, né? Então, ela está debatendo exatamente isso, né? Quais eram os elementos que uma historiografia levantou e que criou também mitos sobre a população negra, né? Então, é essa historiografia que ela está combatendo também, né? Então, ela está apontando que a historiografia negligenciou todos esses elementos que eu estava apontando até agora, né? Essa coisa de ter coisificado o negro, né? Se a gente pensar que até 1970 a historiografia tinha colocado o negro como um objeto, e mesmo aqueles que tiraram o negro como objeto colocaram ele como rebelde, né? Então era a historiografia que colocava ainda em contraponto o negro rebelado e o trabalhador, né? Se era uma outra hora o negro coisificado e o trabalhador branco, no outro momento era o negro rebelde, né? E o branco trabalhador. O que a Beatriz está mostrando é que assim que é possível inverter esses signos e ter uma outra leitura da população negra dentro da história brasileira. Ela está querendo constituir a identidade negra, mas ela não observa somente isso. Eu vou falar no finalzinho um pouco sobre o que eu entendo que ela estava procurando defender, né? Mas ela está respondendo a essa historiografia, que ou é o negro rebelde ou é o negro codificado. Ela está dizendo que não, há uma outra espectro no qual a gente pode fazer uma leitura do negro, né? Do escravizado, diaspórico e assim por diante. Vamos lá, então. O quilombo como espaço militar, governamental, né, como eu já ia dizendo, né? Então, temos esses dois parâmetros, né, para observar o quilombo, né? Primeiro, como instituição que pode ser descrita
um segundo fenômeno no qual ele pode ser analisado. Isso eu também acho importante, porque enquanto estrutura, você fica preso só à descrição, exatamente tipo isso que eu falei, né? Ele tinha uma formação geográfica, ele se encontrava em tal lugar, descrição mesmo, né, histórica do que era o quilombo, né, do espaço geográfico ali. Mas ao analisarmos, colocamos ele em questão, colocar o quilombo como um personagem, não mais como estrutura, mas como um personagem, um sujeito da história, a gente pode entender a subjetividade que se pode retirar desse local, né? Então, a análise nesse sentido, pensar em analisar o quilombo nesse sentido, é pensar quais as subjetividades que podem ser criadas nesse território, além apenas só de uma descrição pura e simples, né, do que seria uma estrutura física do lugar do quilombo. Por isso que a Beatriz trabalha, né, com um lugar existencial e físico, né, no texto dela. O quilombo juntava esses dois elementos, né? Mas enquanto estrutura, ele é essa estrutura que tem a possibilidade de expressar a experiência, mas enquanto sujeito, e é uma das teses que eu também defendo, né? A gente vê o quilombo como personagem, não como estrutura, mas como personagem da história, você entende a subjetividade constituída nesse personagem que é o quilombo mesmo, esse sujeito histórico que é o quilombo. Dentro da reflexão sobre as formas interpretativas que abordamos, a intenção é entender o quilombo como formas reais de existência dos africanos e seus descendentes na América. Desse modo, procuramos dissertar sobre o tema e a luta contra a escravidão e o protagonismo exercido por esse sujeito, né? Que é o que eu acabei de colocar, né? Colocamos de forma sutil essa problemática, pois evidenciar a troca de signos, né? É entender como esse sujeito age, né? E qual são o agenciamento dentro do quilombo, né? Aqui não penso o sujeito histórico, né? Não penso esse sujeito proveniente da escravidão, né? Porque se ele é uma instituição vindo de África antes da escravidão, você tem uma outra possibilidade de leitura histórica. E o que eu quero dizer com isso? A escravidão não foi somente a escravidão que formou a subjetividade do negro ou dos seus descendentes, mas sim a possibilidade desse sujeito africano, desse quilombo, né? Esse sujeito africano se impor perante uma situação, um fenômeno que é a escravidão. Então, o que a gente pode observar dessa relação é um outro sentido, que são formas africanas de se impor contra uma opressão. E não somente pensar a subjetividade criada sobre a opressão, mas sim uma objetividade criada contra essa opressão. Esse sujeito, ele se opõe. O quilombo, eu costumo dizer, né, e nos escritos da Beatriz Nascimento, através dos escritos da Beatriz Nascimento, eu coloco que a escravidão é o antivida e o quilombo é a vida. Então, é a forma da vida se pôr contra a antivida. Então, é uma outra leitura que a gente possibilita perante uma leitura histórica, uma releitura do que seria esse sujeito dentro do quilombo, né? Ou esse sujeito que perpassa, né? Todos esses tempos históricos, né? Lutando contra esse lugar, né? Então, isso é importante porque se coloca um pouco contra o que hoje a gente poderia chamar, e os textos, e tem a categoria, né? Tem um livro sobre isso, que é o do afropessimismo. E eu fiquei pensando muito nisso. Porque um dos tópicos dentro do afropessimismo é de entender que o negro está fora do tempo e do espaço. Então, por isso que no texto, Winsor, né, ele vai colocar que o negro, ele não tem um arco de história, né? Não existe um arco narrativo, que seria como se fosse um programa. Eu pensei nisso quando eu li esse trecho, né? É como se fosse um episódio, uma série, no qual todos os episódios são repetidos. Eu acho, pensando com a Beatriz Nascimento e trazendo esse sujeito africanizado, não escravizado, a sua forma de ver e ler o mundo, ele quebra esse arco,
porque ele constitui uma narrativa para além da escravidão, não somente com a escravidão. Então, é uma história que não está ligada somente à escravidão, ou a escravidão é um dos elementos na qual essa história está imbricada, né? Então, aqui eu vou entrar agora, eu queria colocar bem essa parte, porque eu acho que é importante a gente pensar exatamente isso, de que, apesar de todas as mazelas e realmente processos históricos ainda se repetirem de opressão, as coisas acontecem e tem a resistência, tem a forma de se contrapor a essas questões, né? Então, eu sei que algum momento da história isso parece até cansativo, né? Parece que está sempre atrás, né? No sentido de se proteger, mas são formas de viver e estar no mundo. Que os problemas aparecem e essas populações elas desenvolvem formas de viver e superar esses problemas, né? Então, vou entrar agora já, a gente já vai partindo já para o finalzinho, né? Eu vou entrar na questão da simbologia, né? E aqui na página 109, deixa eu ir até lá, não é desse livro, é desse aqui, página 109. Esse aqui é o mais recente da Beatriz Nascimento, né? Possui essa iconografia aqui do Dias Nascimento, né? Então, deixa eu ver aqui rapidinho. 109. Tá. Bom, a Beatriz Nascimento vai dizer, né? Esse aqui é um texto datilografado, né? É uma introdução da dissertação da Beatriz Nascimento, né? E era financiado, porque muito interessante, pela Casa Leopoldo Sangor, né? E pela Fundação Ford, né? Essa pesquisa que a Beatriz Nascimento, uma das pesquisas que ela fazia sobre quilombo, né? Então, a importância dos quilombos para os negros na atualidade pode ser compreendida pelo fato desse evento histórico fazer parte de um universo simbólico, em que seu caráter libertário é considerado um impulsionador ideológico na tentativa de afirmação racial e cultural da população negra. Então, você vê que ela subverte mesmo, né? Apesar da escravidão, há um elemento libertário, e esse elemento de liberdade está ligado ao quilombo. Esse é o elemento que ela procura agora nessa passagem, né, do conceito para a simbologia, né? Então, desse modo, a escolha do quilombo como fenômeno a ser analisado e escrito não é arbitrária. Afinal, né, ele é seguido de sentido e significado, né, que o quilombo carrega em si, esse significado de liberdade. Ou seja, é um lugar de vida e de morte, de experiências de vivências de liberdade e de escravidão. Por que não? Porque não é negado que ele não está nesse sistema escravista, né? Sendo assim, estamos sobre um fenômeno que está entre a vida e a morte, né? O quilombo, se a gente for pensar o quilombo dos Palmares, ele durou 90 anos. Então, pessoas nasceram e viveram na liberdade lá dentro. Então, são formas de liberdade que foram criadas e transmitidas dentro do quilombo, né? Sendo assim, estamos sobre esse fenômeno, né? Entendemos que não é sobre só apenas o regime de violência que a temporalidade negra pode ter sentido, né? E ser condensada no tempo e no espaço. Então, é isso que eu estava dizendo lá do afropessimismo, né? Não é só sobre o regime de violência que a gente pode enxergar um arco de história sobre a nossa população negra, né? Essa passagem de instituição em si, para um símbolo de resistência, essas são as palavras da Beatriz Nascimento. Mais uma vez, redefine o quilombo. O surgimento do quilombo do Jabaquara é o melhor exemplo. Os negros fugidos das fazendas paulistas migraram para Santos, em busca de quilombo, apregoados pelos seguidores de Antônio Bento, que, na verdade, viria a ser uma grande favela, frustrando aquela ideia de território livre, onde eles poderiam se dedicar a práticas culturais africanas e, ao mesmo tempo, a uma reação militar ao regime escravocrata. É com a característica ideológica que o quilombo inaugura-se no século XX. Então, aqui ela consegue entender como se dá essa passagem, porque é muito interessante. Porque não é uma visão, isso tem a ver com como o pesquisador dialoga com
os seus sujeitos, né? Então, o que a Beatriz percebeu? Não foi ela que entendeu por si só essa passagem do conceito para o simbólico, mas ela, nas palavras daquela população, elas já simbolizavam territórios como quilombo. Então, como pesquisadora, ela observa esse fenômeno e tenta estudá-lo. Então, são as pessoas, como ela está dizendo, né, que vão saindo de um território para fundar um quilombo, e, na verdade, esse quilombo não há mais essa forma histórica para ser fundada, né? E sim, se cria ali a favela. Mas é isso que é bem interessante na Beatriz Nascimento. Ela tenta observar que mesmo nesse território que não é mais quilombo, a ideia de quilombo, não que lá seja um quilombo, mas a ideia de quilombo, essa parte de ser, estar no mundo, está ali sendo aplicada. Então, é ali que o quilombo, a ideia de quilombo, ou a palavra quilombo, o conceito quilombo, vira simbologia. Então, aqui a gente já está entrando na terceira parte, quase no finalzinho, e a gente está seguindo e observando como são as pessoas que simbolizam isso, né? Que colocam essa experiência e dão nome a essa experiência. O quilombo é uma experiência no tempo e no espaço, né? Na condição de resistência e nas possibilidades de existência ao escravismo africano, seus descendentes mantiveram e mantêm ainda hoje diversas formas de estruturas coletivas ou individuais de luta contra a codificação. Nesse sentido, observamos que essas práticas de resistência são vividas e sentidas de maneiras diversas, e que o conjunto de ações podem não se enquadrar em processos historicamente determinados. É isso que eu estou falando. Não dá mais para chamar uma favela de quilombo, mas as pessoas nomeiam um sentimento ou uma forma de estar no mundo lá como tal, como um quilombo. Assim, veremos as ações de resistência, atividades de resistência coletivas como quilombos, morranges e palanques. Então, você vê que esse fenômeno de resistir à escravidão se deu em todas as Américas, né? A marronagem, os palanques que é na Colômbia, né? E os quilombos no Brasil, né? Como formas permanentes de processo de resistência à escravidão. Dessa forma, os protagonistas são os mesmos homens e mulheres lutando pelo fim da escravidão, ligado pelos traços culturais de uma africanidade que existia apesar da escravidão. O que nos parece ser importante é apresentar a possibilidade de uma narrativa que se ancore nas memórias do corpo que está hibridizado com o sujeito histórico deportado de África. Essa junção que abre a ideia de corpo como documento, um arquivo vivo que perpassa os presentes, passados e futuros. É a experiência de um corpo vivo que se coloca contra ou, se sobrepõe a uma cronologia morta da história, né? Então, esse tempo dividido historiográfico, né, que eu acabei de mostrar para vocês, às vezes não aporta esse documento vivo que é o corpo negro, essa presença viva que é a memória negra, que está hibridizada no corpo negro, esse território, esse corpo que se torna território, né, que é uma das teses também da Beatriz Nascimento, né. Então, aqui a gente vê que a luta dos escravizados ela é ampliada em todo o continente americano, né? Então, eu trouxe uma citação também do historiador Henrique Abocolô. Então, ele vai dizer, né? Do século XVI, a abolição definitiva da escravidão, a quilombagem, foi um constante da história das sociedades escravistas americanas, a ponto de, se admitirmos o seu caráter central na história, de ser necessário voltar a reescrever fragmentos inteiros. Então, quando a gente faz essa ideia que são produções independentes, né, formas independentes de combate à escravidão, mas se pensarmos elas de forma compacta, concisa, de uma africanidade, você vai ter que recontar a história, porque vai ganhar outros parâmetros dessa história, né? A partir dessa perspectiva, a história ela ganha um outro formato, né? Desta maneira, a abolição da escravatura, atribuída quase sempre ao humanismo das elites, saídas das independências e expressões da Grã-Bretanha do século XIX, pode ser legitimamente considerada como um triunfo da luta da longa duração dos escravizados africanos. Então, ele está trazendo isso traz o protagonismo para a própria população negra, que ela sempre lutou por sua abolição, por sua liberdade. Não somente
que não é uma mentira, que é verdade, uma verdade histórica, vamos dizer assim, né? Que teve movimentos, né, na Grã-Bretanha, lutas como a própria secessão americana, né, que tem a ver com a escravidão, mas a luta permanente dos africanos que aqui aportaram, e dos seus descendentes, é que levaram à ruptura com a escravidão, que levaram ao fim da escravidão. É um elemento que a gente tem que levar muito em consideração, e a Beatriz Nascimento explora exatamente isso. Ela interpreta os quilombos a partir de uma experiência africana que possui princípios e postulações da própria experiência das populações provenientes de África, mas que uma vez fixados em território americano, tornam-se novos formatos, porém se mantêm as características africanas. Então, ela vai dizer, né, durante as trajetórias, o quilombo serve de símbolo que abrange conotações de resistência étnica e política, com instituições que guardam características singulares dos modelos africanos, como práticas políticas, né, que apregou ideias de emancipação de cunho liberal, e que qualquer momento de crise nacional brasileira corrige distorções impostas pelos poderes dominantes. Então, é aquilo que eu tinha falado desde o início, né? A população negra, quando se vê imbuída de um projeto, de um projeto que, para se salvar da sua destruição física e psicológica e mental e simbólica, ela tem ferramentas na qual ela se coloca à frente da história brasileira como protagonista para se defender não só os interesses dela como comunidade, mas os interesses nacionais. Através da pesquisa de Beatriz Nascimento, né, permite aventar a historicidade da resistência, né, a existência de uma experiência que não está dispersa e fragmentada, mas sim uma experiência contínua, que se apresenta no tempo e no espaço, nos quais temos os movimentos que se constituem através de uma dispersão que une e uma fragmentação que fortalece os laços de solidariedade que está ligada à própria trajetória do quilombo enquanto sistema de agrupamento humano. Eu vou um pouquinho mais para frente, tinha mais algumas coisas para dizer, mas dentro de tudo isso, a passagem que a Beatriz Nascimento coloca, então, que o quilombo, enquanto um símbolo para a população negra, ou população brasileira também, ele apresenta essa seguinte característica. Um devido tópico pode estar na produção de subjetividades e territorializadas no eu. Então, a Beatriz está dizendo exatamente. O corpo físico, livre de éticas de produção de acumulação, que secciona o homem, segundo a ordem do sistema do capital. Estaríamos falando de um sistema em construção vindo de um território de origem africana, não mais de um lugar do passado, mas moderno. Não mais o escravo, mas o aquilombado, num novo esforço de guerra de estruturação. Então, ela está colocando... O que aponta esse novo lugar? Essas subjetividades territorializadas que se apresentam no eu, né? Vocês são da psicanálise e da psicologia, depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas ela está apresentando esse território, né, que se transfere do físico mesmo, do que eu apontei, né, como uma instituição, e isso se incorpora na personalidade, né, e na parte existencial da pessoa, né, que a Beatriz está colocando, né. Então, por fim, de tudo, eu termino aqui a parte do enquanto simbólico, quilombo, mas eu queria trazer uma ideia, agora para fechar, de tudo isso que eu acabei de apresentar, que é a seguinte ideia, que, por fim, a palavra quilombo, ela é uma palavra que pertence à população diaspórica e seus descendentes aqui no Brasil. Assim como a Shoah representa uma palavra muito ligada ao Holocausto, os judeus, ou seja, eles determinaram uma própria nomeação para aquela tragédia que aconteceu com eles, que não somente o Holocausto, a palavra, o conceito da conta, mas que eles tiveram que elaborar entre eles uma outra palavra, dentro da sua própria cultura. Os Yorubás têm também a sua palavra, o Ori,
que também designa uma outra forma de ver estar no mundo. O quilombo, no meu entender, é a palavra que a gente designou, que a gente, de certa forma, roubou, que capturamos para a gente poder expressar uma forma de ver estar no mundo e todas as questões que estão à nossa volta, né? Que é a questão do racismo, mas não somente isso, né? De toda a nossa formação cultural. Então, a palavra quilombo é a palavra que a população brasileira colocou para si como sua, para designar uma forma de ver e estar no mundo, né? Então, o Fanon, né? Ele trabalha muito com a ideia de descolonizar a mente, né? E eu acredito que a gente precisa descolonizar nossas mentes mesmo, mas o que fazer depois de descolonizar as mentes? E nesse último livro aqui, né, lendo alguns trechos do texto da Beatriz Nascimento, ela trabalha com uma ideia de reflorestar a mente. Eu achei muito boa essa ideia, porque o que eu acabei de apresentar para vocês é uma ecologia da Beatriz Nascimento, né? Então, vamos nos reflorestar a nossa mente, descolonizar a nossa mente, para depois reflorestar, e pode ser através dessa ecologia que Beatriz Nascimento nos apresenta. Aí eu termino a minha fala. Rodrigo, muito obrigado. Inúmeras contribuições para o nosso projeto, assim, muito grato pela sua exposição, várias questões aqui. E as pessoas que estiverem assistindo também quiserem fazer questões. E, bom, vamos começar pensando nesse aprofundamento, né, a partir dessas três perspectivas que você trouxe, palavra, conceito e o simbólico. O que seria um processo, queria que se falasse mais, esse processo de aquilombamento para Beatriz. O que ela entenderia esse simbólico enquanto uma ação, pensando nisso que você está trazendo? Uhum. Então, eu gosto de pensar que a Beatriz sempre fala que antes da instituição do quilombo, existe uma instituição anterior, que é a instituição da fuga. E, mais uma vez, a fuga aqui é lida de uma forma que a gente tem que trocar os signos, assim, ou trocar a compreensão. Então, a fuga não é lida de uma forma depreciativa, vamos dizer assim. A fuga, para Beatriz Nascimento, é a fuga da escravidão. Então, só existe a instituição quilombo porque existe a instituição fuga. E, e assim é o que eu entendo que a primeira ação para o aquilombamento é essa instituição da fuga. No sentido, que é a fuga? A fuga é a fuga da escravidão. O escravizado, o sujeito escravizado, o homem, a mulher, a criança, ele, para tomar a liberdade, ele tinha que fazer a fuga. Então, o agir, primeiramente, segue essa ação da fuga. Então, para aquilombar, a gente primeiro tem que pensar que a gente está fazendo essa fuga, mas não de forma depreciativa, não estamos fugindo de algo, pelo contrário, a gente está procurando algo. Então, é uma fuga pela procura, é muito interessante isso, né? Mas quando quando a gente lê a Beatriz Nascimento e começa a analisar, e ela nos apresenta essa forma de ver o mundo, uma forma que a gente foi aprendida, né, a ler a questão da escravidão e tudo mais, e você subverte essa ordem, as questões que estão cercando o quilombo também se subvertem. Então, tipo, fugir é exatamente isso, como eu coloquei no texto. O que parece que é fragmentado, na verdade, está unindo. Então, eram vários focos de resistência, né? A marronagem, né? O aquilombamento, essa fuga, essa luta contra a escravidão, que aconteceu em vários, aparentemente fragmentada, mas ela é unida, no sentido de ter um inimigo o foco em uma questão, né, que é a escravidão. E
E o deslocamento é exatamente isso. Eu acho que na fuga, eu sempre penso nessa possibilidade, né? Que aquele que foge para o quilombo, ele aprende uma nova forma de viver e estar no mundo, ou que nasce. Quando aquela forma é eliminada, ou eles são capturados dentro do quilombo, aquilo não se perde, ele é levado para um outro lugar, no regime de escravidão, e ali ele também vai disseminar as formas de resistência que ele aprendeu dentro do quilombo. Então, eu acho que essa forma de a gente pensar o aquilombamento é exatamente isso, né? É uma fuga para uma busca na qual a gente, ao encontrar esse lugar, né, que a gente pode nomear como quilombo, esse lugar no qual a gente encontra as pessoas parecidas com a gente, com as nossas, com experiências muito próximas, né? E eu costumo dizer também que o quilombo, né, na Beatriz Nascimento, como ela apresenta, ele não é nesse nosso século 20, 21, ele não se apresenta numa formatação histórica, mas ela está num baile black, está numa roda de samba, está num candomblé, numa umbanda. Então, eu costumo sempre... Eu não gosto de me usar muito como exemplo, mas eu acho interessante porque eu tive a minha negritude e minha consciência racial formada dentro, eu gosto de citar o baile black porque foi dentro do, quando eu era mais jovem, ia nos bailes, e foi ali que eu vi pessoas iguais a mim, que pensavam como eu, e que tudo era dito para mim até então, é que ali era lugar de bandido, de mulheres feias, e tudo isso. Quando eu fui lá, e aí entra a questão do que a Beatriz trabalha, que é do pertencimento, né? O como esses lugares criam uma sensação de pertencimento, né? E que é interessante porque a gente pensar o quilombo, o aquilombamento, né, como algo vivo, como eu falei, não só no tempo morto da história, né, daquilo que já se passou, mas se a gente pensar que a gente está falando de corpos vivos também, a gente está pensando em que não é só sobre a história que a gente tem que abordar, mas sim também sobre a memória. Então, juntar esses dois elementos, história e memória. Porque eu acho que é só assim que a personalidade ou a identidade, né, melhor dizendo, a identidade do sujeito negro ou da mulher negra, ele vai ter esse reconciliamento consigo mesmo, né? E acho que é o que a Beatriz perseguia, era muito isso, assim, essa ação de um lugar de reconciliamento, né, do corpo, da mente, né, com a memória e com a história. Então, quando você tem noção e aquela identidade que você tem, você encontra um sentido, como eu encontrei nesses lugares que eu disse para você, você tem essa sensação de um pertencimento a algo, né? De estar ligado a algo, né? De participar de algo, né? Eu estava vendo ontem um pouco das palestras, né? Que vocês promovem, né? E eu vi da Rolim que ela falou sobre a questão de participar, né? Então, tem um pouco a ver com isso também, acho, assim, de você sentir que está participando de algo, né? Então, ali, eu sentia que eu estava dentro de algo, participando de alguma coisa, e que tinha muito sentido para mim, né? Porque a experiência compartilhada ali, entre as pessoas, dizia muito para elas, mas por vezes dizia muito mais para mim, assim, né? A experiência de vida delas também eu encontrava algo semelhante na minha, né? Então acho que quando a gente pensa a questão do aquilombamento passa um pouco por isso, assim, uma troca de experiências nas quais a gente tenta encontrar o reconciliamento e o reconhecimento. É isso. Acho que eu espero ter respondido. Respondeu sim, muito bom. Estava até pensando na questão da. Você fala da fuga, né? E a Isso. fuga que a Denise Ferreira da Silva, que veio aqui também na mudança, ela também traz essa. Acho que dialoga muito com o que você está falando, me lembrei dela. Então quando eu estava montando, imaginei que tipo a gente ia passar por esse momento porque ela falou, né, que parece que tem uma contradição, né,
E que realmente, mas é porque nós fomos ensinados a fuga como algo pejorativo, né? Aqui a gente está sobre o signo, igual eu falei, né? De uma outra forma, né? De um aquilombamento. Os signos são outros, né? As ideias são outras, né? Como a Beatriz colocou, não é mais sobre a questão do acúmulo de capital, a pessoa ser alienada, né? Através do trabalho, nada disso. É uma outra forma de se perceber no mundo, né? É difícil porque nós estamos permeados por essa colonialidade, né, do poder, do estar no mundo, mas é como eu disse, a gente tem que descolonizar a mente e reflorestar com as ideias de Beatriz Nascimento. Sem dúvida. Acho, tem, tem uma mudança importante de referenciais aí a serem feitos, Isso. de fato. Uhum. E, e pensando nisso, diga, você ia falar alguma Não, coisa? eu ia falar exatamente porque... Não, é que uma das ações também que a Beatriz aponta, e eu acho que é bem importante, é de pensar que não há, que é mais uma vez revertendo uma lógica, né? Que parece que o quilombo é a lógica da batalha, do conflito, mas que, como ela diz, né, é a lógica da paz. Se muito como é por isso que ela é uma pesquisadora que subverte essa questão do quilombo, né? Ela quer analisar outros momentos. Ela fala nos textos dela, né? Que muito se analisou a questão do conflito, a questão da resistência, das batalhas, né? E tudo mais, mas nunca até então, né? Quando ela estava escrevendo, né? Lógico, se tinha analisado a paz quilombola. E acho que aí é uma entrada para a gente poder pensar qual a ação também que está, como a Mimi colocou, né? Que ação que a gente pode pensar, né? Que é essa paz quilombola, né? Que é no momento de paz que você se prepara para as trajetórias, né, que vai vir, que irão vir, né? Que é da guerra e que é da procura por emancipação e tudo mais, né? Então é um momento que você precisa de paz para poder se planejar e para poder encarar, né, as dificuldades, como eu coloquei, né, a escravidão e tudo mais que ia aparecer para aquela população. Então é preciso de paz. Acho que o quilombo, a maior ação dela é a criação de paz para esses sujeitos, né, além da possibilidade da liberdade, né. E nesse sentido, a Beatriz, ela escrevia poesias. A gente queria entender qual que é a importância dessa dimensão sensível do afeto para ela nesse processo do aquilombamento. Então, e é interessante, né? Porque a maior parte, não a maior parte, mas uma parte da produção da Beatriz Nascimento de poesias foi quando houve um afastamento dela dos movimentos sociais e da academia. Então você vê que acho que ela, aqui é uma suposição, né? Que ela pegou essa mesma ideia de paz e trouxe para si. E talvez as poesias, por mais que falem das relações dela como mulher negra, a questão dos quilombos e tudo mais, que ela apresenta nos seus poemas, ela esteja respaldada pela paz ali naquele momento, ou a procura desse lugar de paz, né? Que ela tanto apresenta para gente, né? E na questão dos poemas, eu acho interessante porque eles se apresentam também na forma de uma escrita da história. E aí acho que é a parte sensível, exatamente isso que o Coame coloca, da gente ter, de pensar que essa poesia é levada aos seus escritos históricos. Então não está desassociado essa parte sensível da história. Isso às vezes é muito cobrado pelos historiadores na nossa formação, né? Da gente ter essa sensibilidade que às vezes a letra da descrição histórica de algum fenômeno é difícil se for, mas ela não se furtou disso. Então, uma outra questão relevante que eu entendo é que ela também trabalhava numa outra dimensão, né, como a gente está apresentando aqui, mas é a dimensão mítica que está envolvida
nessa história dos quilombos, né? Então, o quilombo, ele não é somente também um lugar histórico, um fenômeno histórico, mas ele tem essa particularidade mítica de um lugar no qual é trabalhada a ancestralidade. E aí acho que entra a poesia, tanto poesias sobre quilombo, sobre zumbi, né? Como a Beatriz Nascimento ela coloca, né? Que a frase é zumbi é como se zumbi fosse um elemento antes do eu. Eu vou procurar a frase aqui rapidinho na minha dissertação, mas ela vai apresentar exatamente isso, como esse elemento mítico de zumbi pode ser também uma figura simbólica para a população negra, né? Como que sensivelmente ela pode apresentar isso, né? Então, você vê que eu comecei falando do texto dela, né? Do poema dela, Sonhos, e que ela vai falar, né? Que você precisa de um mapa para decifrar essa cartografia, né? E precisa de de um bom pirata que saiba fazer uma boa pirateagem, no sentido que é preciso de alguém que saiba navegar esse mar transatlântico, né? Quem melhor os piratas para saber os caminhos escondidos, né? Das rotas paralelas, né? Acho que não é à toa que ela coloca o pirata ali como o maior leitor dessa travessia dos sulcos do rosto que ela fala, né? Há sulcos em sua face, né, mulher, né? Então, essa mulher que se apresenta para o mundo, né? Com seu sexo apresentado ao mundo. Depois, quem puder pode entrar na internet, é bem fácil achar o poema, se chama Sonhos, Beatriz Nascimento. Então, tudo isso pode ser. Você vê que eu trouxe essa poesia para a gente pensar historicamente as questões que ela apresenta como pesquisadora, né? Então, acho que a questão dela como poetisa e como historiadora não estão desassociadas. Acho que quando se lê Beatriz Nascimento, tem que se ler em conjunto, todos esses elementos, porque isso a gente vai encontrar muito no que eu entendo como uma síntese da teoria da Beatriz Nascimento, que é o filme Oli, né? Então ali você vê que ela, e é bem interessante porque nos releases e nas anotações dela, ela vai falar, ó, comecei com uma escrita acadêmica, mas não dei conta. A poesia tomou ela. E aí se tornou aquela oralidade que está dentro daquele vídeo, né? Dentro da imagem e som que é o filme, né? Apesar da diretora e a escolha das imagens ser da Raquel Geber, a oralidade e a forma que a Beatriz se apresenta ali são formas poéticas. E ela não deixa de contar a história. Então, ela é uma contadora de histórias através de poesia. A gente pode contar assim, histórias, não histórias, vamos dizer assim, com histórias e histórias, né? História com H maiúsculo, que é a disciplina, mas também ela conta a história da população negra de forma sensível. Ali no vídeo fica evidente isso, assim, como que ela trabalha esse mundo mítico, né? Que a poesia pode transmitir para a gente, e sem deixar de apresentar uma narrativa cronológica dos eventos históricos, né? E é muito isso, essa passagem, porque ela começa no filme apresentando o encontro transatlântico, como se deu as trocas, e chega até na contemporaneidade, que é um registro dos encontros do movimento negro, né? E ali aparecem personalidades do movimento negro no vídeo. Então, se a gente for perceber ali, é uma forma que a Beatriz nos apresenta de poder poeticamente contar a história da população negra. E de uma forma brilhante, assim, na minha perspectiva. Então, acho que a questão poética dela se junta com a questão de historiadora e pesquisadora, né? Então,
Eu acho que é assim que se deve ler, e como a poesia penetra a obra de Beatriz Nascimento. Ela perpassa todos os lugares da Beatriz Nascimento, né? Exatamente esses lugares que ela transcreve e apresenta de forma na sua oralidade ou na sua escrita, né? Ela cria essa topografia da imaginação, né? Através dessa poesia, né? Então, a gente pode, de certa forma, percorrer esses caminhos, né? Igual eu falei, a gente pode andar por cima da linguagem de Beatriz Nascimento, né? E aí volta a questão da fuga, né? A gente pode utilizar ela como um farol para nossa fuga, né? Essa fuga que é um encontro, na verdade. É isso. Muito, muito legal, Rodrigo. Outra pergunta que a gente queria escutar sabemos que o Quilombo do Jabaquara teve características peculiares. Você poderia nos contar mais sobre a história desse quilombo e qual a importância dele na história? Então, esse é um dos lugares que eu estou me debruçando agora, né, para poder entender como que Beatriz Nascimento pensa essa questão do quilombo, né? A Beatriz, em termos também que a gente pode dizer historiográficos, ela ela também está envolvida numa abordagem que até no momento histórico ali dela é algo não muito trivial, que é a história através da oralidade, né? Ou tipo um testemunho histórico. Então ela vai coletar, né, entrevistas, né, sobre as pessoas que ali estão, né? Ainda muito sobre a própria questão do Jabaquara, eu não poderia me aprofundar tanto, assim, né? Mas a gente poderia entender que ali já estamos sobre uma nova forma de pesquisa que a Beatriz está se aplicando, que é a história oral. E ela tem agora também a questão que ela foi uma das dentro do da FGV, né, de proporcionar essa forma nova, né, de abordagem da história, que é a história oral, né, e isso é sobre a questão do quilombo do Jabaquara, né, mas ali no texto que ela está aplicando, e eu fiquei pensando muito sobre isso, que é exatamente a questão que tem essa questão de subverter mesmo a própria forma de entendimento da formação das favelas, né? Porque a favela, de uma forma geral, assim, de entendimento, não é uma continuidade, pelo menos historiográfica, não é uma continuidade dos quilombos, mas Beatriz Nascimento coloca como tal. Isso se a gente for pensar, no mínimo polêmico, né? Como que ela faz essa abordagem, né? E talvez ali a questão de analisar o quilombo de Jabaquara esteja exatamente nisso, da gente perceber e aí vem talvez a singularidade, de perceber como que se pode afirmar que um lugar saiu da questão de ser um quilombo e se transformar numa favela, sendo que numa historiografia ou mesmo na geografia se apresenta que foi através da gentrificação das cidades, né, e o afastamento das populações negras que circulavam no centro para os morros e para as localidades que se dão origem a algumas das favelas, né? Então tem muito a ver com a questão de civilizar a cidade, né, de retirar aqueles corpos negros que circulavam e escondê-los, né, nas margens das cidades, né. Mas Beatriz está afirmando que existe esse processo, não é dúvida, mas que há uma passagem. Talvez a singularidade do Jabaquara seja essa, como ela está explicando o que faz as pessoas nomearem esse lugar como um quilombo, mesmo ele sendo já colocado no século XX como favela. Por que essas pessoas, aí entra a oralidade, né? Porque essas pessoas vêm
a favela como um quilombo, né? Então, talvez a singularidade seja aí. Também a Beatriz Nascimento, uma coisa que o Alex Katz fala, e eu entendo também assim, é uma obra, eu ia falar inacabada, mas um dia desses me corrigiram e falaram interrompida, né? Então, ela não foi inacabada, ela foi interrompida, porque a Beatriz Nascimento foi assassinada. Então, agora eu vou começar a utilizar essa ideia de uma obra interrompida. Então, assim, acho que ainda tinha muito para ela apresentar sobre essa questão dessa passagem mesmo, assim, dessa hipótese dela, né, de entender a favela como uma comunidade, ou com um terreiro, ou com qualquer um outro espaço, um baile black, ser uma continuidade de um quilombo, né? Talvez a singularidade esteja aí, da Jabaquara. Eu queria, eu não sei se tem mais pergunta, né? Daqui eu fiquei com uma resposta da outra pergunta ainda pensando sobre a poética da Beatriz Nascimento, mas se tiver outra pergunta, talvez eu já junte tudo, assim, que tem a ver com o filme, né? Que eu acho que é uma coisa que eu gosto de salientar exatamente sobre... E tem a ver também com o Quilombo de Abaquara, mas num contexto da gente entender a Beatriz como pesquisadora, né? Mas pode, se tiver alguma pergunta, aí eu já emendo com o que eu estava pensando aqui. Não, emendar em duas coisas, né, na verdade, né? Essa ideia de uma obra interrompida pelo machismo, né? Porque ela morreu de forma trágica Isso. defendendo uma colega que tinha sofrido violência Isso. doméstica, né? Eu acho que é importante você ter tocado nisso. E aí, já emendando na sua história com os bailes blacks, a pergunta um pouco se dirige aí, né? O que é aquilombramento para você, Rodrigo? Tá bom. Então tá. É, Na questão, agora retomando da Beatriz Nascimento, né? A gente tem que pensar que ela é uma historiadora que se coloca no texto. O que quer dizer? Os textos dela é em primeira pessoa. Então, ela por muitas vezes coloca a sua própria experiência de vida como algo a ser analisado, né? Então, e ela se envolve na escrita, então ela está intimamente ligada com aqueles que ela pesquisa. Eu, de certa forma, acabo, acho que sendo influenciado, podemos dizer assim, pode ser essa palavra, pela Beatriz Nascimento. Eu ainda não tenho essa coragem de colocar em primeira pessoa, ainda trabalho no nós, tudo mais, mas eu entendo que a Beatriz Nascimento ela não se furtava de se colocar no texto, né? E nem se colocar como pesquisadora, e nem por isso o seu texto não tem uma legitimidade de uma pesquisadora, né? Então, isso é uma questão. E eu ia falar exatamente isso porque isso fica bem evidente no Ori, porque, no filme, né? Porque ela é pesquisadora, ela é narradora e ela é personagem. Então, parece que faz parte mesmo daquele que é nomeado, que tem a possibilidade de contar uma história, né? Como na epopeia, né? Ela se coloca no mito e legitima o mito, né? Sendo como a escolhida e oradora daquele acontecimento, né? Então, Beatriz Nascimento, isso eu acho também é uma estratégia política dela, né? Que a gente não pode perder de perspectiva isso, que é toda uma estética política da Beatriz Nascimento ligado a essas escritas da Beatriz Nascimento, né? A forma como muitas iconografias dela são colocadas, né? Como se apresenta, né? Sentada, com turbante, tudo isso faz parte de um repertório de imagens que ela criou, não sei se inconscientemente ou consciente, ou se isso é uma representação posterior que nós, como pessoas do movimento negro ou não, historiadores que estudam ela, perpetuam essa imagem, mas de certa forma é a imagem que a gente, pelo menos eu como pesquisador, interpreto como essa estética política que Beatriz Nascimento coloca em todos os seus, em todas as suas escritas, né? Em termos do que eu, como pesquisador, entenderia como aquilombamento, né? Eu fiquei pensando muito
sobre as questões que iam circular aqui, né, na nossa fala de hoje, e uma delas é a questão do aquilombamento mesmo, assim, né? E eu falo muito da minha área, assim, de historiador, né? Então, eu penso que o aquilombamento tem a ver com o que eu tinha dito, e aí juntando com a pergunta sobre os bailes black, né? Tem a ver com esse lugar de reconhecimento, de identidade. Um lugar no qual você se reconhece. E o baile, eu lembro de todas as questões, e aqui é legal que eu estou evocando, né, como são as três palavras, né? Estou evocando aqui a minha memória, e, e a memória às vezes nos trai, mas a subjetividade que está nessa memória agora minha, né, hoje, né, que você me pergunta, ela vem nesse sentido de eu entender tudo que era colocado como negativo. Todos os meus amigos colocavam, Rodrigo, você vai naquele lugar, onde você tem bandido, como eu tinha falado, né? Mulheres presas, pessoas pobres, tudo que você pensar que é os preconceitos colocados na imagem da pessoa negra foram lançados para mim. Agora, não sei por que eu fiz a fuga para lá. Talvez aquela estrutura que eu também frequentava em outros lugares também não me dava sentido. Então, ali mesmo sabendo que eu não sabia o que ia encontrar, foi uma grata surpresa, porque foi um lugar confortável, um lugar de acolhimento. Então, nunca tinha, frequentei muito tempo, né? Ainda frequento, mas mais jovem ia direto. Nunca vi algo que, assim, pode dizer, desabonasse, que me desse medo. Que eu tinha medo quando eu saí de lá, da polícia. Mas no local eu não tinha medo, né? Então você vê que era um lugar de proteção. Ali eu sabia que não ia acontecer nada. Mas fora dali, e é exatamente isso que o aquilombamento, né? Ali, o lugar de aquilombamento talvez seja, além de tudo, né, de um lugar no qual você faz a reconciliação, você faz o seu lugar de pertencimento, né? De criação de identidade, né? Negra, no meu caso, e também é um lugar de acolhimento, é um lugar onde, tipo, a música que tocava era a música que eu gostava, as pessoas que frequentavam lá, as pessoas que eu gostava também, que aprendi a gostar também. E era um lugar, acho que se for pensar assim, numa palavra que possa, já que a gente está trabalhando com a ideia de palavra, é um lugar de acolhimento. Eu fiquei pensando muito nisso no trabalho de vocês, e a questão de exatamente ser esse lugar no qual a gente procura usar as palavras da Beatriz Nascimento aqui, um lugar onde a gente procura a paz, porque lá, exatamente, no Baile Black eu sentia paz, né? Então, você trabalha a semana inteira, tá cansado, mas assim, fala, cara, eu tenho que ir lá, porque ali é onde você se recarrega, é onde você reconhece os seus, e é um lugar que te dá prazer, satisfação, se a gente for pensar de uma forma mais psicanalítica, assim, né? Há uma satisfação de estar nesse lugar. Então, e você sempre vai buscar, porque você se reconhece ali, e a satisfação que está ali, né? Cria um desejo de estar nesse lugar. Então, acho que o aquilombamento tem que criar esse desejo de estar lá, né? E isso vem no entendimento de ser um lugar de acolhimento, um lugar onde você procura paz, um lugar onde você pode planejar os seus enfrentamentos para as futuras problemas, né, da sociedade, não só do racismo, mas tipo todos os problemas de fórum íntimo também, né, que a pessoa negra também ela não convive só com o racismo, existem as outras, como o Fanon diz, né, eu também quero ser um homem, né, eu quero ter os outros problemas também, né, então por vezes é um lugar também onde você resolve outros problemas que não está ligado a questões raciais, né. E é interessante porque a Beatriz Nascimento, acho que eu respondi as três questões, mas eu queria continuar um pouquinho, que a Beatriz Nascimento, ela acho que apresenta isso, assim, né? Quando a gente pensa
o quilombo para além da questão da escravidão e essa singularidade de pensar ele como um lugar africano. Os africanos se viam como africanos, não se viam como negros num determinado momento histórico, né? Então, é pensar que, como eu falei, né, a questão de criar uma linguagem para nós é trazer essa humanidade para a gente novamente, né? De constituir uma linguagem que pertence a todos nós. Então, como o próprio Fanon fala, né, Penápolis, lá, a guerra da Grécia não pertence apenas aos gregos, pertence à humanidade, pertence a mim também. O quilombo é uma palavra que a gente tomou como nossa, mas ela pertence à existência humana. Ela está na linguagem de todas as pessoas do Brasil, né? Então, Beatriz Nascimento, ao elaborar o quilombo, ela procura exatamente isso. Ela procura uma instituição que inaugure também, como eu falei que ela estava combatendo um tipo de historiografia, o quilombo, ele inaugura também um tipo de instituição que é brasileira, transatlântica, mas ela se dá no território, primeiro, da colônia portuguesa na América, mas depois nesse lugar que se chama Brasil. E essa instituição, ela também pode ser um lugar de identidade nacional. E é isso que ela estava combatendo, né? Essa identidade nacional que obliterava a população negra. E sendo um lugar na qual você cria uma identidade, uma nação, né? Uma ideia de nação, como ela diz, a primeira ideia de nação no Brasil nasceu no Quilombo, tem origem no Quilombo, você pode transferir isso para um entendimento, como eu falei, né, estético, político, que a Beatriz Nascimento trabalha, que é de cidadania. Então, reivindicar a nação, o nascimento da nação brasileira, um mito, vamos dizer, de origem da nação brasileira, é reivindicar a cidadania da população negra. E eu acho que o aquilombamento é um pouco isso também, da gente reivindicar essa cidadania, né? Mostrar que a gente também faz parte da construção do Brasil, né? Da construção, eu digo, num sentido amplo, né? De não só do trabalho, mas de criar as linguagens, de criar a cultura e de tudo mais, né? De participação em todos os fenômenos culturais, políticos, econômicos que constituíram o que é o Brasil hoje, né? Então, acho que pensando nessa resposta ampliada, é um lugar de acolhimento e de criação de cidadania. Aquilombamento. Bom, Rodrigo, muito bom te escutar. Queria fazer uma pergunta, a gente tem poucos minutos, mas queria muito saber de você, na sua experiência como professor, como é que tem sido, né, apresentar os poemas da Beatriz, como é que você tem vivido essa apresentação mesmo, como é que os alunos têm reagido? Porque às vezes eu trabalho muito, nesse trabalho exatamente, né, do doutorado, estou tentando explorar questões mais teóricas, né, e às vezes é difícil fazer costumo dizer, uma transferência, né, de uma teoria, algo pesado, assim, né, para as crianças, né, mas né, quando se observa as poesias, e eu utilizei isso na sala de aula, foi bem interessante, porque foi sobre a ótica da gente criar exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, um lugar de pertencimento. E eu uso o poema, né, dos sonhos, né, que é para decifrar esses caminhos, né, e deixo as crianças falarem, né, usando muito essa questão da, de poder falar e através da fala você criar a sua identidade, né? Então, e de poder se nomear as coisas, né? Então é bem interessante, lógico, né? É uma variedade. Essa aula foi um projeto que eu trabalhei junto com outros professores, que a gente fez incursões no EJA, né? Então eram jovens e adultos, né? Eram bem diversificado a faixa etária desses alunos. Então, tinha aluno desde 17 anos até 70 e poucos anos. Então, mas é engraçado que todos, mesmo com toda essa carga de experiência, eles viam a escola ainda como um lugar, e se a gente for pensar, né, o EJA são pessoas que já passaram por rejeição escolar, né? A escola foi um lugar não muito agradável, vamos dizer assim, para eles, né? Então, eles estão retornando
talvez pela última vez ali seja a última, vamos dizer, o último suspiro deles, enquanto a escola é um lugar de acolhimento e um lugar no qual eles possam se sentir pertencentes. Então, o trabalho foi tudo direcionado nisso, né? E foi satisfatório, porque através das poesias e deixar eles falarem, foi consegui identificar duas questões que me chamou a atenção. Que, primeiro, uma é um lugar no qual eles podem aspirar um sonho, como o próprio Tona diz, né? Um lugar no qual eles podem estudar e sair de lá e aspirar outros lugares, né? Conhecer outras possibilidades da vida. Então, é um lugar que abre possibilidades para eles, então eles conseguem enxergar a escola ainda como esse lugar, e ao mesmo tempo alguns conseguiram chegar ali como um lugar de acolhimento, um lugar onde eles poderiam, onde eles encontram seus amigos, trocam ideias, exatamente isso que eu tinha falado do baile, um lugar no qual você se sente livre, e aí o aquilombamento tem um pouco disso, né? Você se sente livre, porque ali alguns se encontram com a mesma idade e tudo mais, né? Então, acho que se for falar da experiência, duas palavras que também resumiriam isso é aspirações futuras, é um lugar que se cria perspectiva para o futuro, e acolhimento. Eles se sentiam acolhidos ali, às vezes pelos próprios alunos e por vezes pelos próprios professores. Foi uma experiência bem legal, porque eles viam na figura do professor ali alguém que estava ali para acolher eles, né? Além só de ser um professor que vai ensinar algo para eles, né? Então achei interessante, achei muito bom e foi satisfatório, assim, o trabalho, né? Dentro dos cursos da EJA, assim, né? Foi um trabalho de 6 meses, foi bem legal. Então, foi interessante. E aqui em Santa Catarina, é legal que o EJA, ele tem um dos núcleos, acho que fechou, não tenho certeza, mas um dos núcleos era com pessoas em situação de rua, então foi legal estar ali com eles também, e eles entenderem ali aquele lugar exatamente como de acolhimento, né, o espaço ali que colocaram como um espaço do EJA, como um lugar de acolhimento, um lugar de aspiração para o futuro mesmo, um futuro melhor sempre, né? É isso. Não sei se já deu tempo. Rodrigo, gente, já deu nosso tempo. Quero te agradecer mais uma vez pelas suas enormes contribuições aí para nós. E, enfim, e seguimos. No mês que vem a gente tem mais um encontro aí aqui no Momento nas Margens. E é isso. Obrigada. Queria agradecer a todos que estavam por aqui e agradecer vocês também pelo convite. E assim que eu terminar o doutorado, eu posso vir aqui trazer os resultados. Já está marcado. 2026 já está marcado. Estamos aí. Um abraço, gente. Valeu, gente. Beijo. Tchau. Tchau.